Hoje a aula é mais sobre introdução à orgânica, só que no quesito de classificação das cadeias carbônicas. Na aula passada a gente viu a classificação dos carbonos e a gente viu mais o que era orgânica, como que funcionava mais ou menos. Então, no capítulo anterior, a gente viu o histórico, então que tudo veio dos alquimistas, da onde que surgiu a química, que eles queriam a pedra filosofal, depois a diferença entre a química inorgânica e a orgânica. A gente viu que a química orgânica é baseada nos compostos de carbono e hidrogênio, basicamente, mas também podem ter compostos orgânicos com carbono e halogênio, como cloro, flúor, bromo, iodo, etc. Nós vimos os elementos organógenos, que seria o carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, que são aqueles responsáveis pela composição de 99% do nosso corpo, certo? Embora o enxofre e fósforo, ou seja, P de fósforo, S de enxofre, que é em latim, é fósforum com pH, e sulfur, eles aparecem muito no corpo humano. E quando eu digo aparecem no corpo humano, mas em que forma? Eles aparecem no meio das nossas proteínas. Então, nós temos... Nossas proteínas são compostas de aminoácidos. Então, vamos considerar a proteína uma parede, aminoácido tijolinho. Nós temos, normalmente, 20 aminoácidos. Então, a gente tem os 20 aminoácidos mais simples, que alguns podem sofrer modificações. Alguns desses aminoácidos, no caso a cisteína e a metionina, têm enxofre. Então, grande parte das nossas proteínas, sei lá, eu não sei a proporção, mas eu suponho que 95% das nossas proteínas tenham pelo menos uma cisteína ou uma metionina. Então o enxofre ele é muito importante. E o fósforo na composição dos nossos ossos, etc. Os nossos ossos não têm só cálcio, eles têm o fósforo. Quando a gente aprende que os nossos ossos são compostos de cálcio, o povo esquece de mencionar que os nossos ossos eles são formados a parte inorgânica de hidroxiapatita, que é composta por hidrogênio, oxigênio, fósforo e cálcio. Então, fósforo é muito importante. Nós vimos os tipos de fórmula que tem, então nós vimos a fórmula mínima, nós vimos a fórmula percentual, que foi um dos exercícios que gerou muita dúvida, e nós vimos a importância da fórmula estrutural, porque às vezes a fórmula mínima, principalmente, e a fórmula molecular não esclarecem bem que tipo de molécula a gente tem, porque a gente pode ter centenas e milhares de moléculas com a mesma fórmula. Então, C6H12O6, a gente tem várias e várias moléculas com essa mesma fórmula molecular e que podem ter grupos funcionais completamente diferentes. E nós vimos, por fim, a classificação dos carbonos, como carbono primário, que era aquele que só se ligava em um outro carbono, carbono secundário, que se ligava em 2 carbonos, carbono terciário, liga em 3 carbonos, e o quaternário. Quaternário, as 4 ligações dele são com carbonos. Lembrando que o carbono só faz 4 ligações. E uma coisa que a gente viu também na última aula é que compostos com carbono e hidrogênio, apenas carbono e hidrogênio, eles são considerados apolares, certo? A diferença de polaridade, de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio não é tão grande. E quando eles estão em compostos, moléculas com vários átomos contendo carbono e hidrogênio, o comportamento deles é como se fosse uma molécula apolar. Isso não quer dizer que moléculas pequenas como ClH3 têm vários hidrogênios. Isso não quer dizer que ela seja apolar. Nesse caso, ela é polar, certo? Depende também da questão da geometria. E, claro, do número de ligantes. E na aula de hoje é basicamente a classificação dos tipos de cadeias carbônicas. Vamos começar na classificação quanto à forma. Então, as cadeias mais simples que a gente tem assim, em quesito de conteúdo seriam as acíclicas.
A é o prefixo de negação, significa não. Cíclicas, um ciclo. Então quer dizer que elas não são cíclicas. Elas são cadeias com extremidades livres, certo? Então o que quer dizer? Quer dizer que os lados delas estão livres. Aqui dá para ver que estão livres, balançando lá, só tem os hidrogênios ligados. Não tem um carbono conectado com outro, certo? Não forma nenhuma outra forma geométrica como um círculo, triângulo, quadrado, não é nada fechado. A gente tem aqui o exemplo do isoctano, que é um dos componentes da gasolina, que apesar dele ter algumas ramificações, ele ainda é acíclico, ou seja, essa extremidade está aberta e a outra extremidade da mesma forma. Então elas não têm uma conexão entre si, não formam um ciclo sem fim. A cetona, também conhecida como propanona, que a gente vai ver na próxima aula, que começa a nomenclatura. Dá para ver que, no caso, ela pode ser considerada com 3 extremidades e todas estão livres, tá? Não tem nenhuma ciclizada. E durante toda a aula eu pretendo trazer alguns fármacos, alguns compostos que a gente usa como medicamentos, como o caso do ácido valproico. Dá pra gente ver aqui que ele também tem as extremidades livres, então aqui tá tudo soltinho, bonitinho. Ácido valproico a gente vai ver depois em alguns outros slides, ele tem a principal função de anticonvulsivante. Então pessoas que podem ter crise epilética, etc., pode ser um dos fármacos que eles usam. Ácido oleico, um dos compostos conhecidos como da cadeia dos ácidos graxos. Então, eu não sei onde está mais presente o ácido oleico, mas eu suponho que seja no azeite. Então, se vocês verem, aqui a estrutura, né, a fórmula estrutural dele. Dá pra gente ver aqui uma cadeia linear bem grande. E um dos exercícios que a gente tinha feito, que eu vi que vocês tiveram bastante dificuldade, se eu não me engano era o próprio ácido oleico. Tinha que contar o número de carbonos, etc., né, mostrar a fórmula molecular e dizer quais tipos de ligação, quais tipos de interação cada parte do ácido oleico faria mais. Então eu nomeei uma parte como A e a outra como B. Vamos supor nesse momento que essa cadeia carbônica seja A. Quando tem só carbono e hidrogênio, independente de ter ligação simples, dupla, tripla entre os carbonos, eles têm um comportamento apolar. Apolar, uma outra forma da gente representar seria chamando de lipofílico, ou seja, tem afinidade por lipídios, tá? Então todos os ácidos graxos, todos os lipídios, eles vão ter uma cadeia bem grande de carbono e hidrogênios. E isso dá a propriedade deles de fazer ligações, as interações de Van der Waals, ou forças de dispersão de London, que são as interações mais fracas que tem. E aqui, a parte polar do ácido oleico tem esse grupo funcional chamado ácido carboxílico, que a gente vai explorar daqui a algumas aulas. Dá pra gente ver que ele tem oxigênio, e ambos os oxigênios aqui nesse caso, eles têm a capacidade, porque eles têm pares de elétrons livres, não envolvidos em ligação, então eles têm a capacidade de realizar pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. Então, essa parte é bastante hidrofílica, tem afinidade pela água e faz pontes de hidrogênio. Claro, se tiver em um solvente que tenha bastante hidrogênio. E essa parte é bastante apolar. Por que na hora da gente representar aqui ela fica partinha? Porque ela tem uma ligação dupla aqui. A ligação dupla ela dá uma rigidez maior para a molécula. Então essa era a resposta daquele exercício. Quanto à forma ainda, a gente viu que a gente tinha as acíclicas, então agora a próxima que a gente vai ver são as cíclicas, ou fechadas. A gente pode ter formas cíclicas em ciclos normais, que a gente chama, ou a gente pode ter em anéis aromáticos. Então, os anéis aromáticos, como aqui no benzeno, que a gente vai abordar daqui a pouco o conceito,
ou apenas ciclos, aqui como ciclo propano, que forma esse triângulozinho, que tem função de anestésico. Então, tá vendo? Não tem nenhuma extremidade solta, tá tudo ligado entre si, tá tudo bem um tanto quanto mais rígido do que se tivesse com as extremidades abertas, porque lembra, em meio aquoso, principalmente, as moléculas podem se mexer bastante. Então, se ela está com as extremidades livres, ela fica fazendo um hula-hula lá. E quando ela está mais rígida, ela já não tem mais muito para onde vibrar sozinha. Quanto às cadeias cíclicas, a gente pode ter as cadeias mononucleares, ou seja, mono, um núcleo representaria um ciclo. Aqui a gente tem o ciclo pentano e o ciclo decano. Se a gente for considerar, tudo isso é um ciclo só, porque não tem divisão aqui no meio, tá? Então, é um ciclo grandão. E aqui, ciclo pentano. Aqui também seria mononuclear, aqui também seria mononuclear. Aqui a gente tem a ciclosporina, que é um medicamento imunossupressor. As pessoas tomam antes de fazer um transplante de órgãos e às vezes algum tempo depois do transplante para evitar rejeição de órgãos. Se vocês olharem aqui no meio, é um grande ciclo, que a gente chama, na hora de classificar os fármacos, de macrociclo. Mas, de qualquer forma, ele é mononuclear. Tá vendo? Ó? Tudo isso é composto por um ciclo só, bem grande, mas um ciclo só. E tem algumas das ramificações dele são acíclicas. Então, a gente tem uma parte aqui um pouco mais linear, grudado nesse grande ciclo, certo? A gente tem as mononucleares e as polinucleares, então tem 2 ou mais ciclos. Aqui a gente chama de biciclo, porque está dividido no meio. Tá vendo? O ciclo decano é diferente da decalina, que ela tem uma ligação aqui no meio. Então tem um ciclo à esquerda e um ciclo à direita. Esse anel adamantano, anel não, né? Ciclo adamantano que a gente chama, ele é um triciclo, é um pouco difícil da gente ver. Mas aqui grandão a gente tem um ciclo, aqui embaixo a gente tem outro ciclo, e se olhar em outro ângulo, isso daqui também forma um ciclo, tá? Então a gente tem 3 ciclos. Esse anel adamantano ele é muito importante farmacologicamente e tem alguns medicamentos desenvolvidos a partir desse anel, como a amantadina. Ela é um antiviral e ela é usada em tratamento de gripe comum, aviária e, por mais bizarro que pareça, tem uma função completamente diferente que pode ser usada também como tratamento de Parkinson. Então é um anel adamantano com uma amina ligada na ponta. Tá vendo? Ó? 3 ciclos aqui, tá? Então é uma cadeia cíclica polinuclear e com uma amina aqui. Então a gente tem a amantadina e tem um outro chamado rimantadina, que muda esse grupo aqui. Cocaína não chega a ser um fármaco atualmente, mas já foi. Ela tem ação vasoconstritora e analgésica, então ela pode eliminar dor e ela era usada por vários dentistas para evitar sangramento na hora da cirurgia. Só que ela tem uma capacidade de viciar, então por isso que ela não é mais usada hoje, mas a gente tem fármacos derivados da estrutura dela. Então, se a gente fazer algumas alterações, mudar algumas coisinhas, eles podem ser empregados por fim terapêutico, e não necessariamente o recreacional. Aonde está esse polinúcleo? Tá aqui. Se vocês olharem, aonde tem a ligação com o nitrogênio forma um núcleo, mas para baixo forma um segundo núcleo, tá? Então aqui é polinuclear e aqui é um sistema mononuclear do outro lado. O que acontece aqui, quando a cadeia é pequena é mais fácil de classificar. Quando é grande, ela tem várias coisas que tem uma classificação mista, né? Tem várias coisas que podem ser classificadas nela. Então elas podem ter umas cadeias lineares no meio, elas podem ter cadeias cíclicas, mononucleares, polinucleares, etc. Ainda... Professor, Oi? é uma curiosidade. O Rivotril, ele entra
derivação da cocaína ou não? Não, não, o Rivotril é bastante diferente. A cocaína, eu acho que a heroína tem estrutura muito parecida com a cocaína, tá? Eu acho que a partir da estrutura da cocaína em si foi um pouco difícil extrair fármacos, mas a partir da morfina, que pode ser uma droga ou, dependendo da dose, um fármaco, tem vários e vários outros. Se olhar o Rivotril, eu acho que é uma estrutura bastante diferente, né? Rivotril é o nome comercial e é clonazepam. Ele é um benzodiazepínico, então ele tem esse grupo diazepina, tá? Que aqui ele também é polinuclear, mas aqui já é bastante diferente da cocaína, se vocês olharem, tá? Não é um biciclo da mesma forma. É um tantinho diferente, tá? A cadeia dos benzodiazepínicos tem vários fármacos aí no meio. Mas interessante a observação. Da cocaína tem a heroína e tem várias outras formas, sendo que a heroína é mais viciante do que a cocaína. E a heroína é bastante parecida. As cadeias polinucleares, elas podem ainda ser... Então a gente pode ter uma cadeia cíclica, polinuclear, e ainda tem uma outra divisão, que seria cadeias isoladas ou condensadas. Aqui a gente vê cadeias isoladas, então elas estão separadas uma da outra, que elas não têm carbono comum entre elas, tá? Entre os dois anéis. Então a gente vê a bifenila. A gente não tem nenhum carbono comum. A gente tem esse carbono aqui que faz parte só do ciclo do anel da direita, e a gente tem esse que faz só parte do da esquerda, mas eles se conectam, certo? Aqui a gente tem a sertralina, que é um ISRS, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ele serve como ansiolítico e antidepressivo. E aqui a gente vê uma cadeia polinuclear condensada. Então aqui a gente tem duas cadeias com carbonos comuns entre elas, que é o que a gente tinha visto no exemplo anterior também, da amantadina, etc. E essa cadeia aqui, que tem os cloros, ela é isolada em comparação à vizinha, tá? Então ele tem cadeias isoladas, policíclicas, a gente pode considerar isso um policiclo, e ele tem cadeias condensadas policíclicas. O sacubitril, que é um antihipertensivo. Aqui também, ó, ele tem meio que o grupo bifenila aqui. Então também isolados, separados um do outro. Ou elas podem ser condensadas. Então elas têm que ter pelo menos 2 carbonos comuns aos 2 ciclos. Ou seja, tá grudadinha lado a lado. Tipo os hexágonos de colmeia. Então a gente tem a tetraciclina, que é um antibiótico muito importante, e que esse antibiótico jamais deve ser tomado junto com leite, porque o leite tem cálcio e faz ligações, o cálcio pode fazer algumas interações com esses oxigênios aqui. O que acontece? O cálcio, ao fazer interação com esses oxigênios, ele precipita a tetraciclina. Então a molécula de tetraciclina, elas vão grudando uma na outra e fica presa no intestino em vez de ser absorvida. E aí a infecção piora da pessoa. Então por isso que dizem que sempre antibiótico a gente deve tomar com água, por causa do exemplo desse. E além disso, por ele grudar no cálcio, essa tetraciclina, ó, tá vendo? Tudo condensado, 4 anéis, ela não é dada para criança, porque criança está em crescimento ósseo e ela retira um pouco do cálcio dos ossos. Ela pode ficar presa nos ossos e dar uma formação. Sertralina de novo como exemplo. E aqui o THC, que é a parte psicoativa da maconha. Não é a parte que a gente usa para estudar como função terapêutica. Função terapêutica é do canabidiol, não do THC. Tá? Aqui a gente vê 3 anéis condensados entre si. Então todos têm 2 carbonos em comum pelo menos. Tá?
Isso não é, o conteúdo de hoje é mais ficar vendo isso, não é uma coisa muito complexa. E a gente tem as cadeias mistas. Então tem parte aberta, parte fechada. Então aqui a parte aberta, parte fechada. Exemplo que a gente viu, THC, ciclosporina. Então THC, parte fechada, polinuclear, condensada e a parte aberta. Ciclosporina, a gente viu também, tem algumas partes mesmo que quase insignificantes em tamanho comparado ao resto, abertas e outras fechadas. Pode ter cadeias fechadas com pequenas ramificações, tá? Tipo a amantadina que a gente tinha visto. Então, a amantadina, cadeia fechada com uma pequena ramificação, que é o grupo amina. Cadeias com vários ciclos, sendo alguns condensados e outros isolados. Então, esses estão condensados e aqui está isolado, igual a gente tinha visto na sertralina, alguns condensados e outro isolado. E aqui é um exemplo de um fármaco que eu achei muito legal. Ele é muito grande, então provavelmente ele é dado na forma de injeção, né, direto na corrente sanguínea, no caso intravenoso. E ele é um peptídeo bicíclico. Tá tendo várias pesquisas sobre o poder antitumoral dele, por inibir uma enzima. E olha o tamanho desse biciclo. E ele tem o sistema polinuclear, ele é condensado, né, porque ele tem carbonos em comum, ele tem várias ramificações e ele tem ciclos isolados também, como esse daqui. Então, pode ter várias e várias classificações numa mesma molécula. Quanto à disposição dos carbonos, a cadeia pode ser reta, como a gente vê aqui, tá? Tudo retinho, sem carbonos terciários, então todo carbono se liga a um carbono ou dois carbonos vizinhos, tanto faz as outras 2 ou 3 ligações dele. Aqui a gente tem o pentano, que não é desejável na gasolina, ele é bem linear. Bruno, se você estiver dormindo, acorde. O pentano é bem linear, tudo primário e secundário. Esse é bem fácil de entender. A lisina é um dos aminoácidos muito importantes para a gente. É uma cadeia linear, uma cadeia reta, normal. Por quê? Todos os carbonos são primários ou secundários. Esse é primário, porque só se liga nesse carbono. Esse é secundário, porque se liga nesse e nesse. Então, todos esses daqui são secundários. 1, 2, 3, 4 secundários. Esse é primário e esse é primário. Então, nenhum terciário. Mostarda nitrogenada, altamente tóxica e com poder antitumoral. Ela também só tem carbonos primários, só primários no caso, né? Porque a gente tem esse carbono que só se liga com esse que só se liga com esse. Isso repete várias vezes. O fato dele ligar em cloro e em nitrogênio não muda a classificação dele. Primário, secundário, terciário e quaternário só significa aos carbonos que estão em volta dele em ligação direta. Ou a cadeia pode ser ramificada. Cadeia ramificada tem no mínimo um carbono terciário ou quaternário. Então a gente tem aqui metilpropano. Essa cadeia é muito pequena, mas ela é ramificada. Ela tem um carbono terciário. E aqui ela já é maiorzinha, ó, tem um carbono quaternário. Dá pra gente ver uma ramificação bem bonitinha aqui. Ácido valproico, que a gente já tinha visto. Ó, carbono primário, secundário, secundário. Esse daqui do meio é terciário. Então é uma cadeia aberta, só que é uma cadeia aberta ramificada. Então ela cria um caminho para a direita e um para a esquerda a partir de um carbono. É bem fácil de visualizar. E o salbutamol, ó, ele tem essa parte aqui ramificada. Então ele tem um carbono terciário, que se liga em 1, 2, 3 carbonos. Aqui é a ramificação. Quanto à natureza, a cadeia ela pode ser homogênea. O que homo significa? Igual. Gênea seria de gênesis, composição. Então, todos os átomos que estão na cadeia carbônica, eles são só carbonos, tá? Todos os carbonos estão interligados. Então, existe uma cadeia
ou ciclo completo de carbonos. Então tudo que a gente está vendo aqui ligado na cadeia principal é carbono. Aqui também é carbono, tudo carbono na cadeia principal. Por que a gente não considera aqui esses oxigênios? Porque não tem outro carbono ligado a eles. A gente sabe mais ou menos quando termina uma cadeia ou não pelos carbonos. Então aqui só tem carbono, tanto faz esses radicaizinhos aqui. Ciclopentano, ó, só carbono compondo ele. A ciclohexoenona, só carbono constituindo o ciclo, então ela é homocíclica. O Rocutan, que é muito tratado para pessoa que tem problema com espinha, é um derivado da vitamina A. Ele, ó, é homogeneíssimo. Então, ó, olha o tanto de carbonos seguidos aqui. A gente tem uma cadeia aberta, né, homogênea, e aqui a gente tem uma cadeia fechada homogênea. A fluoxetina, a gente tem partes, ó, de cadeia homocíclica, tá? Então o ciclo aqui é homogêneo, mas olha aqui na parte da cadeia aberta, ela é heterogênea, porque ela tem um nitrogênio no meio e tem um oxigênio no meio, intercalando carbonos, que é o que a gente vê agora. Então, heterogênea, hetero diferente, composição. Tem algum outro átomo atrapalhando lá. Então não é carbono, tá invadindo a área dos mano, não é legal. Metoximetano. Ó, tem um oxigênio aqui atrapalhando a cadeia, não é legal para os carbonos. Aqui tem um nitrogênio no ácido lático, impedindo a conexão entre esses carbonos. E pode ser em ciclos também, que são chamados de heterociclos. Então aqui o furano. Furano, ele não tem só carbono, ele tem um oxigênio bonitinho aqui. Citosina, que é uma das bases do DNA, uma das bases nitrogenadas, né? Então, ó, os nitrogênios atrapalhando aqui a cadeia. Tanto faz ele ter esse nitrogênio aqui em cima ou esse oxigênio aqui, mas esses dois fios aqui atrapalhando a cadeia não é legal. A gente tem esse antimalárico, chamado primaquina, que ele tem cadeias heterogêneas e heterocíclicas. Então aqui a cadeia heterogênea, a gente tem esse nitrogênio aqui que impede a cadeia de ser homogênea. Então ele impede a conexão. Aqui é heterogêneo e heterociclo. Por quê? Os dois ciclos estão juntos, eles são uma unidade funcional, porque eles estão grudados, eles equivalem como um. E um deles tem um elementozinho atrapalhando lá, que é o nitrogênio. Então, ele é um heterociclo. E na fluoxetina, que a gente já tinha visto, a cadeia é heterogênea, mas os ciclos são todos homociclos. Tá? Acho que... não sei, espero que esteja ok. A cadeia ainda pode ser saturada, ou seja, todas as ligações entre os carbonos são simples, tá? A saturação equivale só à ligação entre carbonos. Aqui, o clorobutano é saturada a cadeia, só ligação simples. Butanona também é saturada, só ligação simples. Mas, professor, e essa? Não é entre carbonos, é entre carbono e um oxigênio, tanto faz. A definição de saturação é ligação simples carbono-carbono. Tá? Se tem dupla entre carbono, oxigênio, carbono, nitrogênio, não é insaturação. É só uma ligação dupla à parte. Aqui a gente tem cadeias fechadas também, que podem ser saturadas ou não. Essas são saturadas, ó, só ligação simples aqui. Então é um homociclo saturado. Aqui é um heterociclo saturado também. Captopril, super famoso, esse anti-hipertensivo, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ele tem um heterociclo saturado. E aqui ele tem a cadeia aberta dele, seria homocíclica, né? Essa parte aqui, mas se você considerar a conexão com o anel, já é heterocíclica. E tá bem inteira saturada, tá? Não tem ligação dupla. Essa daqui é dupla, mas é com oxigênio. Perindopril, é da mesma família do captopril, tá vendo? Finalzinho igual.
Aqui ele tem um biciclo heterogêneo, então seria uma cadeia fechada, polinuclear, condensada, heterocíclica, saturada. Tá? Pode ter todas essas classificações malucas. Em geral, isso é só para vocês entenderem o conteúdo mais para frente, conforme a gente for descrevendo. Você não tem que olhar para todas as estruturas e falar tudo que ela é. Mas se alguém te disser essa molécula é saturada ou insaturada, aí você tem que saber diferenciar, tá? E a cadeia dá para ver que ela é bastante heterogênea. Olha o tanto de átomos atrapalhando a cadeia dos carbonos. Atrapalhando, o que eu digo, é ligação carbono-carbono. Não quer dizer que ter outros átomos no meio seja ruim, tá? Não é ruim, não. Então a gente... Oi? Uma molécula, ela é só saturada ou ela pode ter as duas? Em geral, a gente classifica ela só como saturada ou só como insaturada. É meio difícil a gente ter uma molécula, a gente falar, essa parte é saturada, essa parte não. Mas isso é mais relevante em moléculas pequenas também. Se a molécula fica muito, muito, muito grande, já aí tanto faz o que ela tem de saturação e insaturação, a gente já não liga tanto, tá? Importante para insaturação são as gorduras insaturadas. Vocês já devem ter ouvido falar. A gente tem o ácido oleico. Ele tem uma ligação dupla aqui no meio. Então, ele é uma molécula com uma insaturação. Ele é uma molécula insaturada. É uma gordura insaturada. Uma forma simplificada. Por que elas dão problema? Porque as saturadas, elas se grudam bonitinhas umas nas outras, elas são todas retinhas e elas ficam ligadas uma na outra. E é fácil de você retirar elas de lá do meio. Agora, as insaturadas, elas já criam mais problema de flexibilidade, porque elas não são retinhas. Só essa ligação dupla já deixa ela em forma de V. Então a gente tem as gorduras insaturadas. Outras formas de ver insaturação. Pode ser uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos. Se a gente tiver uma ligação... acho que eu nunca ouvi falar de uma ligação quádrupla entre carbonos. Eu acho que isso não existe. Mas se tivesse também não seria, né, nenhuma cadeia, porque seriam só dois carbonos ligados entre si. Aqui a gente vê o buteno com uma ligação simples e o butino com uma ligação tripla. Todos eles têm 4 átomos de carbono. O que muda o eno é porque é dupla, ino porque é tripla, mas a gente vai ver na próxima aula. Aqui são cadeias cíclicas insaturadas. Então, cadeias cíclicas mononucleares, heterocíclicas, insaturadas. Essas duas são insaturadas. E essa daqui é homocíclica. Pargilina é um antidepressivo, inibidor dessa monoamino oxidase, que é uma enzima. Então aqui a gente tem um homociclo e aqui a gente tem um homociclo, ele é um anel insaturado, logicamente. Todos os anéis são insaturados. E ele tem uma tripla aqui do outro lado, então dos dois lados ele tem insaturação. A amitriptilina é um fármaco que a gente chama de tricíclico, porque olha os 3 ciclos aqui, todos os tricíclicos são bem parecidos aqui. Então, olha as insaturações, ó. Ai, como que eu sei quando é saturação e quando é insaturação? Lembra, o que diferencia uma da outra é o número de ligações. O que eu penso? Insaturação começa com um I. Se você escreve o I maiúsculo, ele parece uma ligação. Então eu considero que o insaturação tem uma ligação a mais, porque insaturação tem uma sílaba a mais. É meio bizarro, mas é assim que eu penso, para mim dá certo. Tá? Então insaturação tem uma sílaba a mais, então vai ter mais ligações. Quanto a aromaticidade, já estamos no finalzinho da aula. De uma forma simplificada, o que significa a aromaticidade? Significa que é um ciclo
ele tem 6 carbonos, isso não é regra, tá? A gente pode ter aromaticidade, por exemplo, em sistemas como esse. Esse sistema pode ter aromaticidade sim, mas em geral, para vocês agora, modo ensino médio, Enem, como pensar? É um ciclo com 6 carbonos e ele tem 3 ligações duplas intercaladas por ligações simples. Então, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? E o que essa porcaria significa? Eu fui criar um nome só para falar dupla simples? Não, isso é muito importante. Por quê? Dá um efeito chamado deslocalização dos elétrons. Aqui na imagem vocês veem os elétrons nos orbitais. O que acontece com eles quando eles estão num anel? Eles podem se movimentar e ficar deslocalizados. Então significa que essa dupla, por 1 milésimo de segundo ela está assim, mas daí 1 milésimo de segundo ela já está assim. Então elas ficam se movimentando. Pula uma para o lado, desloca a outra. Pula uma, desloca a outra. Deixando sempre interligações intercaladas, duplas e simples. Tá? Por esses elétrons que estão aqui, porque né, todas as ligações são covalentes nesse caso, e elas são o compartilhamento de elétrons. Então, uma ligação simples quer dizer que teve um compartilhamento de elétrons, de um par. Se é uma ligação dupla, significa que teve compartilhamento de 2 pares de elétrons. Então, significa que esses elétrons aqui, eles podem ficar girando. Então, a gente pode ver o benzeno nessa forma de representação, ou assim. A gente desenha um hexágono e desenha um ciclo no meio. Por quê? Porque a gente não sabe onde está o elétron. Em alguns momentos a gente desenha esse, e em outros é importante a gente desenhar esse, tá? Mais pra frente a gente vai aprender a diferenciar. Mas significa que o elétron não está em nenhuma ligação fixa, ele pode se movimentar da mesma forma que aqui. As cadeias elas podem ser alifáticas. Então aqui, ó, cadeia carbônica que não possui um sistema aromático. Então, se ela não tem um anel aromático, ela é alifática, independente dela ser aberta ou ciclizada, tá? Então, todas são alifáticas. E aqui também, ó. Ai, mas tem uma insaturação. Dane-se. A aromaticidade são 3 ligações duplas intercaladas por simples, tá? Então, sempre que você vê várias duplas intercaladas por simples, pode pensar que tem uma aromaticidade, um efeito chamado ressonância e tal. Tá? Então aqui é alifática. E você pode chamar de alicíclica, que significa alifática mais cíclica, mas a gente não usa isso. Então é alifática aberta ou alifática cíclica, que a gente costuma chamar. Simvastatina, tudo alifática, tá? Não tem nenhum anel aromático. A gente tem saturação aqui, mas não são ligações intercaladas, não tem o benzeninho desenhado em nenhuma das formas, nem com representação das ligações, nem com a bolinha da deslocalização. Testosterona, o hormônio masculino, que os homens têm mais que as mulheres, mas as mulheres também têm. Testosterona, olha que polinuclear. E também é alifática, não tem nenhum anel aromático, tá? Tem uma insaturação, mas não é anel aromático. Então a gente viu que ciclo é diferente de anel aromático. Tudo que não for anel aromático vai ser ciclo. É assim que eu penso. Então, se não tem benzenos no meio, e é uma cadeia fechada, é um ciclo. Elas podem ser simples também, ou pode ser polinucleares, como aqui o naftaleno, que tem várias ligações. Bisacodil, que é o lactopurga, essa estrutura dele, tá vendo? Ó? Temos 3 ciclos, 2 aromáticos e um hétero aromático, um heterociclo aromático, tá? Ó, são ligações duplas intercaladas por simples.
E aqui, glibenclamida, que é para tratar diabetes, também tem 2 anéis aromáticos. E aqui no cantinho é um ciclo, tá vendo? Sem insaturações. Comprimento das ligações. Isso não está no capítulo, mas eu queria explicar para vocês. Ligação simples, dupla e tripla têm tamanhos diferentes. Não é tão diferente assim, mas vamos considerar só do carbono. A simples é maior do que a dupla. Por quê? Pensa assim, você está puxando um cabo de guerra, cada pessoa está puxando uma corda com uma mão. Você tem uma força. Agora imagine que você consegue colocar as 2 mãos para puxar a corda. Você puxa com mais força. Você puxa com mais força, a outra pessoa também. Vocês viram que ficam mais perto um do outro. E a tripla seria o caso de 3 mãos, que não é muito comum de se ver por aí. Mas se você tivesse 3 mãos e puxasse, você puxaria com mais força ainda. Agora, se a gente pensar no carbono-nitrogênio, a ligação carbono-carbono é maior do que a carbono-nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio ele tem bastante eletronegatividade, ele puxa mais os elétrons. Então o nitrogênio ele é mais forte, um nitrogênio é mais forte que um carbono. Aqui a gente vê carbono-carbono, os dois tinham a mesma força. Aqui já é um pouquinho diferente, o nitrogênio é mais forte. Então, seria um cara musculosão, com a mão nas costas, ele puxa a corda e eu caio. Então eu aqui de carboninho fraquinho. E o oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo ainda, então a ligação vai ser mais curta. Da mesma forma, a ligação dupla é mais curta que a simples, tripla é mais curta que a dupla e que a simples, tá? E aqui tem as ligações dos outros anéis e tal. Isso daqui não é tão relevante, é mais interessante vocês saberem que ligação simples é um pouquinho maior do que a dupla, que é um pouquinho maior do que a tripla. E aqui a gente tem o escitalopram, que também é um ansiolítico, assim como a sertralina. E aqui ele tem ligação tripla, ele tem ligações duplas e ele tem ligações simples entre carbonos. Então formam vários tamanhos que acabam alterando um pouco a geometria. E a gente tem o efavirenz, que é inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo, usado para tratar HIV. A gente tem um ciclopropano aqui, tá? A gente tem um anel aromático, a gente tem um ciclo aqui, né? Um heterociclo. Então, esse daqui seria um conjunto heterocíclico, se a gente for considerar como um grupo. Mas essa parte heterocíclica, essa aromática homocíclica. E aqui a gente tem uma ligação tripla. Então também tem tripla, simples, dupla, todas com comprimento diferente. E o último slide, a visão 3D das ligações. Como as moléculas não estão retinhas, como se fosse uma folha de papel, por quê? Porque elas têm tamanho de ligação diferente. Então vai dando uma deformada, uma levanta mais, outra baixa mais. Algumas conectam para frente, outras para trás, etc. E a gente tem formas de desenhar. Então, se está retinha, significa que está no plano, ou é irrelevante para aquele exercício saber para onde ela está. Tá? Então, a testosterona, toda essa parte aqui que está na linha retinha, está no plano. Toda a parte preta, à frente do plano. Então, vamos considerar aqui o plano. Minha mão, o plano. Se está para cá, a gente considera a palma da minha mão à frente. Se está para cá, é frente do plano. Se está para cá, é trás do plano. Então, todas as pretinhas estão para frente. Como que eu decorei? Preto para frente, branco para trás. Tá? Então, todas as tracejadas, que eu chamo de branco, ficam para trás do plano. Então, o plano a gente traça pensando num plano imaginário. E se essa cobrinha aqui, tanto faz, está para frente, está para trás, não é tão relevante para você. E que a gente tem o paclitaxel, que é um antitumoral. Dá para ver que a gente tem algumas ligações para trás. Então, todo esse grupo aqui está para trás. Por quê? Porque ele está ligado no nitrogênio. E o nitrogênio foi jogado para trás. Então, o resto foi jogado com ele para trás também. Olha que sistema policíclico bonito. Vários ciclos aqui, em vários ângulos. Talvez depois eu vou ver se eu consigo desenhar em um programa que eu tenho e mostrar para vocês 3D. Acho que facilita.
mas tudo que está preto para frente, branquinho para trás.